Olá, meu nome é Suziane e eu vou apresentar o trabalho intitulado Alterações no microbioma em um solo de baixo carbono para cultura de arroz após sucessivos ciclos de alagamento e drenagem. Os solos são uma das maiores fontes de vida e diversidade, exercendo funções essenciais para o desenvolvimento e sustentação da vida acima dele. Todas essas funções são desenvolvidas por uma complexa e variada comunidade microbiana. As interações que ocorrem entre a comunidade microbiana e o ambiente em que se inserem afetam sua estrutura, bem como regulam muitas funções do solo realizadas por ela. Além disso, a diversidade microbiana também se mostra relacionada com um conjunto de fatores bióticos e abióticos, que levam ao desenvolvimento microbiano e à estruturação das comunidades nos solos. A interação entre esses fatores influencia diretamente a ecologia, a atividade e a dinâmica de população dos micro-organismos. Um destes fatores é a água, que tem influência direta na atividade biológica do solo, auxiliando na difusão de nutrientes, motilidade microbiana e influenciando os valores de pH. Pensando nisso, realizou-se um experimento in vitro, onde amostras de solo de baixo carbono foram submetidos a sucessivos ciclos de alagamento e drenagem, simulando o que acontece em maior escala em solos de plantações de arroz. O estudo teve como objetivo avaliar a resistência e a resiliência das comunidades microbianas do solo a mudanças causadas por estes sucessivos ciclos. Havia um conjunto inicial de 43 amostras que foram submetidas a ciclos de alagamento e drenagem intercalados. Dessas amostras, o DNA microbiano foi extraído, o gene marcador 16S foi amplificado e sequenciado, e as sequências foram carregadas no software estatístico R para análise. Realizou-se uma análise de alfa-diversidade utilizando o índice de diversidade de Shannon, para obter a estimativa da riqueza de espécies presentes e a proporção de ocorrência das mesmas após cada ciclo. Realizou-se também o teste de Kruskal-Wallis, que é utilizado na comparação de 3 ou mais amostras independentes. Quando o teste de Kruskal-Wallis confirma diferenças, também se realiza um post-hoc para saber onde elas se encontram. E para isso, utilizou-se o teste de Dunn com a correção de Bonferroni. Este método combina e testa todas as condições uma contra as outras, apresentando onde encontram-se as diferenças observadas. Outra análise realizada foi a de Permanova. Ela permite determinar estatisticamente o quanto as comunidades dentro dos grupos são próximas ou distantes. Antes de realizar este teste, as amostras passaram por uma rarefação e após isso foram transformadas em CLR. Os resultados da alfa-diversidade apontaram que a partir do terceiro ciclo, quando o solo foi drenado pela segunda vez, ocorreu uma mudança significativa dos valores de riqueza, que aumentaram em primeiro momento e nos próximos ciclos mantiveram-se estáveis com variações ao longo dos ciclos. O teste de Kruskal-Wallis mostrou de fato existir uma diferença entre dois dos dados avaliados e com essa diferença realizou-se o teste de Dunn com a correção de Bonferroni. O resultado apontou que o ciclo 1 e 2 não apresentaram grandes diferenças na diversidade. Entretanto, quando comparado a diversidade do ciclo 1 e 2 com a diversidade do ciclo 2 e 3, notam-se diferenças explícitas. Analisando os dados biologicamente, é possível concluir que apenas um período de encharcamento e drenagem não foi o suficiente para causar alteração, mas quando o solo foi drenado pela segunda vez, foi possível observar mudanças, havendo uma expansão na riqueza de micro-organismos presentes. Essas alterações também foram observadas com outros ciclos, principalmente no quarto e no 11º. Quando comparados aos dois primeiros, mostrando um aumento na diversidade presente no solo ao longo dos processos. A análise de Permanova mostrou que no solo com baixo carbono, 23% das diferenças observadas foram atribuídas aos ciclos de alagamento e drenagem, e o valor de P apontou não haver diferenças estatísticas. Como conclusão, os resultados obtidos confirmam que mudanças ocorrem sim com a diversidade microbiana do solo após ciclos sucessivos de alagamento e drenagem, mas ela tende a manter uma estabilidade ao longo do tempo. Uma perspectiva futura para a continuidade do trabalho é realizar mais testes, buscando diferenças específicas a níveis taxonômicos que surgiram nas comunidades microbianas ao longo de cada ciclo em relação ao tempo inicial.